fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, hoje 3 de julho de 2022, domingo do Senhor. Hoje a liturgia é vermelha, solenidade de São Pedro e São Paulo. Neste domingo do Senhor. Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o que nos diz a palavra de Deus para este domingo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, essas são palavras da salvação. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guardando para a vida eterna. Nós acabamos de ver onde foi edificada, fundamentada a nossa igreja. Pedro, ele é, pelo cristianismo, o primeiro papa, o primeiro padre, enfim, o primeiro homem que Jesus designou para ser o comandante da sua base, que é a nossa igreja, a nossa fé católica. Vejam só, muitas pessoas dizem: mas não pode ter santo, tudo que tiveres que pedir, temos que pedir a Deus. Claro, tudo temos que pedir a Deus, mas nós temos os santos intercessores. Agora veja bem, se você é um católico temente a Deus e você crê na palavra, depois de você ver uma leitura desta aqui, você não vai acreditar em São Pedro? Você não vai dizer que São Pedro pode fazer alguma coisa por você? Pois se Jesus deu a ele as chaves dos céus, e a palavra está nos dizendo que Jesus ordenou que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. Ora, são autoridades, autonomia cedida por Jesus, autorizada por Jesus. Esse poder a ele foi dado por Jesus, que é o próprio Deus. Agora, me fala uma coisa: como é que nós não vamos acreditar em São Pedro, fazer
nossos pedidos de orações, pedir a São Pedro, se ele tem as chaves do céu, ele pode perfeitamente interceder junto a Jesus Cristo por quem pedir a ele. É só pedir com fé e devoção. Então, amados irmãos, tem muitas denominações religiosas que se dizem evangélica, mas evangélico é todo aquele que crê na verdadeira palavra de Deus. Agora, como que pode uma denominação católica ela não venerar São Pedro, não venerar São João Batista, não venerar Maria, mãe de Jesus, e muitos outros? Amados irmãos, nós precisamos acreditar firmemente que Jesus é o Senhor. Vejam só aqui, ele pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Jesus está perguntando para eles o que os homens diziam a respeito de Jesus. Aí eles falaram que uns diziam que era o Messias, que era o João Batista, que era o Elias, enfim, falaram um monte de profetas, né? Mas aí Jesus vai perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta foi dirigida a todos os seus discípulos, mas Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, como Jesus acabou de falar, ele tinha uma iluminação celestial. E aí, qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Messias, o verdadeiro Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse que feliz és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, né? Que Pedro veio depois desse fato. Feliz és tu, porque não foi nenhum homem de carne e osso que te revelou isso, e sim o meu Pai que está no céu. E aí foi aonde Deus, Jesus, edificou sua igreja sobre ele, Pedro. Pedro quer dizer pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi aí que Jesus deu aquele poder maravilhoso para Pedro. Amados irmãos, Pedro é realmente um grande intercessor por todos nós junto a Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra está nos dizendo que ele tem autonomia, tem autoridade e tem poder, porque Jesus deu a ele, em nome de Jesus. Caríssimos e amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso domingo, iluminado pelo nosso Pai Celestial. E a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça sempre. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro ar,